Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o utilitarismo. Vamos falar sobre esse pensamento de uma ética normativa. Vamos tentar entender as suas bases, os seus princípios, os seus desenvolvimentos e depois compreendermos se tem uma relação ou não com a cosmovisão cristã. Então vamos juntos nesse aprendizado? A ética é um dos campos mais importantes dentro da filosofia. Na ética, se busca uma normativa, uma norma que é estabelecida para dizer aquilo que é certo ou aquilo que é errado, aquilo que é correto ou aquela prática que é considerada incorreta. Dentro dessa discussão, surgiu alguns pensadores que desenvolveram a teoria ética normativa do utilitarismo, uma proposta da qual determina a forma como nós podemos entender que algo é correto ou algo é incorreto. Na ética utilitarista, o que determina aquilo que é certo e errado é a questão do prazer, da felicidade. Nesse caso, as consequências é que vão determinar, vão direcionar para entendermos se a ação é certa ou errada. As consequências do ato, não o ato em si, mas as consequências, tendo em vista que a busca pelo prazer, a maior intensidade ou quantidade de prazer proporcionada às pessoas é que vai determinar a prática como uma prática ética. O filósofo David Hume foi o primeiro a começar a pensar em uma ética pautada no prazer, na felicidade. Mas quem vai desenvolver melhor essa teoria e vai trabalhar com maior profundidade é o filósofo Jeremy Bentham e o filósofo Stuart Mill. Para simplificarmos a compreensão da ética utilitarista, podemos usar um exemplo clássico para expressar qual é o posicionamento do utilitarista diante de uma circunstância. Pensando em um trem que está desgovernado e esse trem ele está indo em direção a 5 pessoas que estão amarradas no trilho. Isto mesmo, trem desgovernado indo em direção para matar essas 5 pessoas. Você está ali, você está observando aquilo. Você percebe que existe uma alavanca que, se você correr e puxar essa alavanca, você vai salvar essas 5 pessoas. Entretanto, você vai fazer com que o trem desgovernado mude de direção. E ao mudar de direção, ele vai passar por cima de uma pessoa que está ali amarrada. Nesse caso, esquecendo dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos, tal. Para o utilitarista, essa prática é uma prática correta. O utilitarista vai entender que sim, nós devemos puxar a alavanca e salvarmos 5 pessoas. Porque salvando 5 pessoas, nós vamos estar proporcionando uma felicidade maior. Entretanto, nós vamos cometer, no caso, um homicídio, porque uma pessoa inocente vai ali ser morta por causa da nossa intervenção. Então, para o utilitarista, não importa que uma pessoa inocente vai morrer. O importante é que uma quantidade maior de pessoas vão ser salvas. Compreenderam a lógica do utilitarismo? O utilitarismo não vai dizer que existe um certo ou errado. Nada é certo ou errado. O que vai determinar são as consequências. A teoria do utilitarismo, ele proporcionou uma ética normativa individual, assim como também política, sendo também estabelecido na sociedade como forma de gestão pública. O filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham, que nasceu em 1748, desenvolveu o pensamento do utilitarismo a partir do conceito de quantidade. Para Jeremy Bentham, o que vai determinar o certo e o errado
a quantidade maior de prazer, de felicidade. Quanto mais pessoas forem agraciadas, tiverem a felicidade, isso vai determinar aquilo que é certo em determinada circunstância. Essa posição de Bentham sofreu diversas críticas, principalmente porque ela desrespeita o direito individual. Não é possível concebermos a ideia de que, por causa da maioria, uma pessoa perca o seu direito individual, seus direitos que são direitos que devem ser preservados. Isso politicamente gerou certas confusões, certos conflitos, e houve grandes críticas ao pensamento de Jeremy Bentham, porque ele pautava numa ética utilitarista, pautado na questão da quantidade. Já o filósofo Stuart Mill, que nasceu em 1806, ele vai tentar resolver esse problema. Ele vai continuar dentro do pensamento utilitarista, que o prazer, a felicidade é o princípio que norteia o certo e errado. Entretanto, ele não vai defender a ideia da quantidade. A quantidade não é determinante. O que vai realmente determinar é a qualidade. Não a qualidade, a quantidade, mas sim a qualidade. Quanto mais prazer, quanto mais felicidade um ato provoca, aquilo vai determinar a prática como correta. Apesar de Stuart Mill tentar melhorar o pensamento utilitarista e resolver a questão dos direitos individuais, mesmo o pensamento de Bentham, o pensamento de Stuart Mill ou utilitarismo de uma forma geral, vai contra os princípios do certo e errado. Não são as circunstâncias que determina aquilo que é certo. Não, já existe um padrão já estabelecido por Deus, no qual os valores são desenvolvidos a partir de princípios éticos que são eternos e que não mudam de acordo com as circunstâncias e com o tempo. Não, aquilo que era errado vai continuar sendo errado, e isso de forma universal para qualquer sociedade. Esses são os princípios universais. Quem também dentro do campo da filosofia vai defender uma ética contrária ao utilitarismo, que vai valorizar sim os princípios eternos como norte para aquilo que é certo e errado, é o filósofo Immanuel Kant, que nós vamos entender um pouco mais na próxima aula, no qual vamos estudar a ética deontológica. Então, aguardem aí na sequência, na próxima aula, nós vamos trabalhar aqui a ética deontológica, que vai combater o pensamento do utilitarismo. Obrigado por nos acompanhar até aqui, agradeço aí a sua participação, seu envolvimento nesta aula. Espero que vocês possam também aproveitar as nossas questões. Em cada aula nós temos também um questionário para aperfeiçoarmos o nosso entendimento desse conteúdo. Então, façam um teste, tentem acertar o máximo de perguntas possíveis, e se tiver erros, dúvidas, nós vamos trazer as respostas para vocês. Obrigado, até a próxima aula.